Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos fazer aqui uma homilia, no texto de Gênesis, capítulo 2. Aí nós pegaremos a leitura do versículo 5 a 10, ou melhor, de 4 a 10. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aí, somente aqui, queridos. E por que desta leitura? Com base no que nós lemos, ou a partir da leitura que fizemos, eu trabalharei este tema. Pergunta: havia chuvas antes do dilúvio? Por que da pergunta? Antes de eu prosseguir, eu gostaria que você desse um like no vídeo. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ok? E divulgue o nosso trabalho para outras pessoas. Pronto, havia chuvas antes do dilúvio ou das chuvas em forma de dilúvio nos dias de Noé? Por que eu inicio com esta pergunta? Porque é comum se ouvir, tanto em pregações como eu já li em comentários, que a primeira chuva que o mundo presenciou foi ali no dilúvio, quando Deus fez cair torrentes de água. Um dilúvio universal que cobriu toda a face da terra ali nos dias de Noé. Então eu mesmo já ouvi falar isso e ouço em pregações em rua, em pregações dentro da igreja, em livros também. É corriqueiro, é comum essa interpretação é comum se ouvir. E daí eu faço a pergunta: mas será que a Bíblia ela ensina que antes do dilúvio não havia chuvas? Onde está escrito que a primeira carga d'água foi ali no dilúvio? Eu inicio com essa pergunta e gostaria que, se você tem essa informação, me repasse. Porque eu te digo logo que eu ainda não li na Bíblia Sagrada que a primeira vez que Deus fez chover sobre a terra foi ali no dia de Noé, nos dias de Noé. Eu não encontro esta afirmação. Mas você poderá dizer: professor, mas nós não lemos, bem aqui onde o senhor leu, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Ok, eu li, eu tenho um comentário aqui, com base nesse versículo que ele diz que não havia chuvas antes do dilúvio. Mas a minha pergunta é: será que a leitura que eu fiz aqui em Gênesis 2:5 descreve todo o período, desde a criação de Adão, ou desde a fundação da terra, dos céus da terra, até os dias de Noé? A minha pergunta para você é: veja bem, aqui diz: também não havia homem para lavrar o solo. Vou voltar um pouco, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Pronto, essa declaração: porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra.
Pergunto para você, essa condição de que não havia chuvas sobre a terra, ela cobre todo o período, desde a criação da terra até o dilúvio de Noé? Pergunto para você, será? Porque num comentário que eu tenho aqui, ele sugere isso. Com base na leitura deste versículo, ele vai dizer que antes de Noé não havia chuvas. Porém, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa, querido. Vamos ler com atenção. Vou ler mais uma vez, Gênesis 2:5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Olha, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Vamos começar daqui. Se é verdade que não chovia, se é verdade que o versículo está dizendo que não havia chuva antes da chuva de Noé, então o mesmo versículo também diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Então, se é verdade que não havia chuvas antes de Noé, também nós temos que considerar que não havia nenhuma planta do campo na terra. Prossegue, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Então, se eu, a partir desta leitura, eu posso dizer que a chuva era ausente nos dias de Noé, então eu posso dizer também que não havia nenhuma planta do campo na terra até que existiu Noé. Também eu posso dizer que nenhuma erva do campo havia brotado. Posso ou não posso? Eu posso, porque essas três sentenças estão no mesmo versículo. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Mas aqui, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Por que ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado? Por que ainda não havia essas coisas? Ponto e vírgula. Resposta para a pergunta. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Duas razões. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a face da terra. Essa é a primeira razão. Porque Deus não fizera chover sobre a face da terra. Consequentemente, se a primeira chuva foi nos dias de Noé, então nós temos que concluir que só passou a haver planta e erva do campo depois do dilúvio. O que não é verdade, vocês sabem que não é verdade. Mas vamos lá. E também não havia homem para lavrar o solo. Essa é a razão, queridos. Na homilia que eu estou fazendo, essa é a razão porque Deus, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. A razão é porque ainda não havia chovido sobre a terra. E também, e outra razão, e também não havia homem, no hebraico, Adam, para lavrar o solo. Essa é uma condição climática que eu chamo a atenção de vocês agora. Essa é uma condição que o Bereshit nos apresenta antes da criação de Adão. Primeira coisa que tem que ser chamada a atenção. Vou chamar o escritor de Moisés. Moisés ele não está descrevendo uma situação climática para todo o período ali que vai até o dilúvio. Essa condição de que ainda não havia chuva, ela caracteriza uma condição climática e um tempo que precede a criação de Adão. Vou ler mais uma vez. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quem é este homem aqui em questão? É Adão. Aí vem, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você vê que a condição de que não chovia sobre a terra é anterior à criação de Adão. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também árvore no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal.
Você vê que isso aqui, queridos, ainda não existia antes, mas o Senhor fez brotar. Fez brotar. Isso aí, vamos lá. E tomou, pois, versículo 15, e tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ó, guarde bem isso aqui. Deus colocou Adão no jardim do Éden para quê? Para cultivar e o guardar. Mas você sabe por quê? Vou voltar do versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar. Mas aqui no versículo 15 está dizendo, porque o Senhor Deus tomou, pois, o Senhor Deus e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Você vê que ainda não, vou repetir, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Você sabe o que nós tiramos dessa leitura? A partir do momento que Deus criou Adão, veja, a partir do momento que Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden para lavrar, porque é isso que está escrito, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A partir deste momento, começou a haver isso que não havia antes, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. E eu volto até a te dizer que aqui nós vemos que tão logo, eu vou levar por aqui, tão logo Deus criou Adão, ele fez brotar as ervas, ele fez brotar as plantas, fez brotar a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Então começou um jardim, ficou completo, e ali ele colocou Adão para cultivar, para lavrar, para cuidar daquele jardim. Então, tão logo Adão entrou ali, você pode ter certeza que houve isso bem aqui, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E por quê? E também não havia homem para lavrar o solo. Isso quer dizer que quando Adão começou a lavrar o solo, não custou vir as chuvas. Essa é a leitura lógica razoável. Por aqui nós entendemos que havia chuvas sobre a terra antes do dilúvio. A partir desta leitura, nós começamos a entender, queridos, que havia chuvas sobre a terra antes do dilúvio. Não é verdade que a primeira vez que veio chuva sobre a terra foi nos dias de Noé. Isso não é verdade. Isso parte de uma leitura equivocada, parte de uma leitura que não leva em conta a mensagem, não leva em conta a mensagem que está entre linhas. A interpretação que eu estou tirando aqui é uma interpretação entre linhas. Mas é claro, por que não chovia? Essa é a pergunta, por que não chovia? Porque não havia homem para lavrar o solo. Ora, se não chovia, não tinha brotado erva, não tinha brotado planta, porque não havia homem para lavrar o solo, e Adão foi criado, foi colocado no jardim do Éden para lavrar e para guardar e cultivar. Logo eu concluo o que, meu irmão? Que começou a haver chuva. Porque se ele foi cultivar, olha que está dizendo, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Não pode, essas plantas elas não poderiam crescer, elas não poderiam, e Adão não poderia cultivar sem chuva. Tão logo Adão foi criado e colocado ali para cultivar e o guardar, começou a haver chuva. E se você tem dúvida, eu vou ler aqui para você em Gênesis capítulo 4, versículo 2, olha o que diz. Vamos lá. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Veja que não chovia, versículo 5, vou voltar aqui, porque Deus sabe, versículo 5, o que diz? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas eu pergunto, Caim era o quê? Vamos ler em Gênesis 4, 2. Caim era o quê?
Porque você pode dizer, não, mas não está escrito que Adão era lavrador. Pois tudo bem, e Caim era o quê? Vamos lá. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu no fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim era lavrador. Se não chovia porque não havia homem para lavrar a terra, pronto, está aqui a prova de que começou a chover. Tão logo apareceu Caim para lavrar a terra, e eu lhe digo aqui que Caim não foi o primeiro lavrador, Adão fazia tudo isso, ele brotava, cuidava da terra, arava tudo. Caim apenas estava seguindo o exemplo de seu pai Adão. Então, a chuva já havia aqui nos dias de Caim. No mínimo, você vai ter que admitir que a chuva passou a cair nos dias de Caim, porque ele era lavrador. E uma das razões por que não havia chuva ainda sobre a terra, ali em Gênesis 2,5, é porque não havia homem para lavrar a terra. Logo, a conclusão, estou usando aqui a lógica aristotélica, tão logo começou a haver homem para lavrar o solo, houve também a chuva, queridos. Ok? Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua atenção também para isso. Veja bem. Nós vamos aqui trabalhar também a questão das estações. Nós vamos trabalhar a questão das estações. Eu quero só um tempo até que esse carro passe. Para não cortar o raciocínio. Gênesis 4:3, vamos lá. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A palavra aqui, tempos, ok, querido, ela remete ao que nós conhecemos por estações, por feriados. E os feriados, eles eram marcados por tempos e por estações. Isso eu já falei em um vídeo anterior, que eu falei sobre a questão de Caim levar os primeiros, ou melhor, que Caim foi condenado, foi criticado, foi repreendido porque não levou as primícias. Ok? Tem outro vídeo que eu explico. Aí nós vamos para o versículo capítulo 1 e versículo 14, que diz o seguinte: diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. A palavra estações no hebraico aqui é moadim, aponta para as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Ora, tão logo os astros, lua e sol foram criados, tão logo, volto a dizer, isso foi criado para quê? Para medir as estações, primavera, verão, outono e inverno. Sol e lua foram criados com esse propósito, para dividir o tempo, para fazer a separação entre o dia e a noite, e para que serve, porque aqui está dizendo, ó, e sejam eles para sinais e para estações no hebraico moadim, e para dias e anos. O que nós temos aqui, senhoras e senhores, já é um calendário. O que nós temos aqui é um calendário. Um calendário. E eu vou aqui usar de anacronismo um calendário judaico. Calendário marcado por estações, por dias e por anos. Quando Adão foi criado, Deus já lhe deu um calendário. Calendário esse que era caracterizado por estações, por anos, por dias, por meses, por horas. Por que você acha que a Bíblia diz que Adão tinha 130 anos quando teve a Sete? Será que não havia um calendário? Poderia não haver um calendário escrito, mas havia um calendário oral. Da mesma forma, os tempos eram contados. Os tempos já eram contados de alguma forma, mas já eram contados. Havia primavera, verão, outono e inverno. Porque Gênesis 1,14 está testando isso. Essas estações, ela refere-se a tempos. A tempos, primavera, verão, outono e inverno. Vamos lá. É só você ler em Salmos 104, 19, Daniel 2, 21, Jeremias 8, 7, Atos 14, 17.
Você vai ver que isso, tempos ou estações, se refere à demarcação de primavera, verão, outono e inverno. Logo, se desde a origem do mundo Deus estabeleceu as estações primavera, verão, outono e inverno, também caía chuva. Também caía chuva. Este é o segundo argumento. Então não é verdade, não existe base bíblica para se dizer que antes de Noé não havia chovido sobre a terra. Ok? Eu espero ter contribuído aqui para este conhecimento. Eu espero. Se você não concordar com a minha análise, você pode fazer o seu comentário aí, você pode, se quiser fazer um vídeo, você pode me refutar. Eu estou aberto à crítica, de repente eu estou equivocado. De repente está escrito que realmente não chovia antes e eu não li. Então se você leu que não chovia antes de Noé, então você me mostre e eu volto atrás. Mas até agora eu ainda não pude perceber esta leitura que não chovia. O que eu pude entender é que as estações primavera, verão, outono e inverno elas já foram estabelecidas antes de Adão existir. Porque está bem aqui em Gênesis 1,14. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Se você vier dizer, não, mas o sol e a lua só começaram a cumprir isso depois do dilúvio, é você que está dizendo. O Gênesis não ensina isso, querido. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar no seu amor para todo sempre. Amém.